Palestrante André. Tema: idiotismo. O tema desta noite seria idiotismo. Entretanto, a espiritualidade, tendo em vista a dificuldade da compreensão da vida na carne e fora dela, nos pede que continuemos falando sobre a ação do mundo espiritual para baixo. Vamos, portanto, continuar conversando sobre a ação dos espíritos fora da carne sobre aqueles que estão na carne. Lembrando o que até agora dissemos, ficou claro que Kardec já havia informado que todo espírito na carne é conduzido nos seus atos materiais pela indução ou aconselhamento, como foi a palavra. Quem exerce este trabalho, como também já dissemos, é um grupamento espiritual, falangeiros espirituais, que chamaremos de primeiro grupamento do Exército do Bem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eles são responsáveis pela indução dos atos espirituais, dos atos dos espíritos, a partir do sexto plano, deixando como livre-arbítrio para estes espíritos a escolha do sentimento ou energia. Vimos como Kardec mostrou que isto acontecia, e agora vamos falar um pouco mais sobre este acontecimento dentro do que vocês chamam ser humano, ou dentro de vocês, espíritos que habitam uma carne. Por favor, o livro já está marcado. Se puder ler a pergunta e resposta de Kardec, vamos continuar o assunto. A direção dos espíritos no mundo corporal. Só a pergunta e a resposta. Os espíritos veem tudo o que nós fazemos? Podem ver, visto que vos rodeiam incessantemente. Todavia, cada um não vê senão as coisas sobre as quais dirige sua atenção, porque com aqueles que lhes são indiferentes, eles não se preocupam. Então vamos explicar esta ação do mundo espiritual. Não existe um indutor ou um espírito que faça a indução de raciocínio material exclusivo para cada pessoa. Na verdade, é um sobe e desce de espíritos que vão buscar trabalho e voltam para executar este trabalho. Eles se atêm exclusivamente àquele assunto, àquela indução que vieram trazer agora. Eles não se preocupam o que esta indução vai gerar, o que vai acontecer com outro espírito. A sua função é uma função de correio entre
os espíritos do quinto plano, a sua função é uma função de correio. Então os do quinto mandam no dos sextos, que mandam no dos sétimos, que vem induzir o espírito na carne. Esta corrente de informações é o trabalho espiritual. Não há um espírito indutor próprio. Mais tarde iremos conhecer anjo da guarda, amigo de encarnação e outros trabalhos, mas eles não operam nesta indução. Esta indução é uma falange espiritual que trabalha fazendo isso. Então não existe um espírito responsável por outro neste ponto. Todos eles recebem a intuição desde Deus para que a forma seja exatamente a que Deus quer. Ficou claro isso? Ficou claro isso? Ficou. Está contradizendo o que está no livro dos Espíritos? Não. Não está. Então vamos passar para a segunda pergunta. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Frequentemente, eles conhecem aquilo que queríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhe ser dissimulados. O espírito conhece naquele momento exatamente o que você está pensando. Não só o teor, pois este teor do pensamento, a historinha do pensamento, nada mais é do que a missão deles colocar na sua cabeça, mas também eles veem e sentem a energia com a qual o espírito na carne está trabalhando. Esta cadeia faz com que o espírito conheça, o espírito fora da carne, conheça tudo daquele espírito, mas, como dito na pergunta anterior, conhece tudo relativo àquele trabalho que ele veio induzir, mais nada. Não há como um espírito conhecer a vida total de um outro, a não ser que seja o seu guardião, ou o seu anjo da guarda, ou o seu amigo de encarnação. Só Deus conhece a verdade absoluta de tudo. Então os espíritos simplesmente fazem a justiça que Deus manda, e não a justiça que eles querem fazer. Ou seja, ele só tem aquelas informações que são necessárias para que ele realize a missão que foi submetida a ele. Para que o Senhor chegasse aqui hoje, um espírito trabalhou desde o momento da sua partida até o momento da sua chegada, lhe intuindo pontos para fazer. Sim. E aí agora ele já foi. Existe um outro que está aqui lhe intuindo pontos a fazer aqui. Esta é a missão deste. Depois ele vai e volta. Então também não precisam endeusar estes espíritos, porque eles trabalham em determinado momento e só fazem o que Deus manda. Isso é até uma forma muito boa de não haver interferência, ou seja, um julgamento daquele espírito que está em missão. Disse no primeiro trabalho, vivemos num universo justo, num universo perfeito e num universo amoroso. Vocês é que não reconhecem isso. E a missão desses espíritos, ela pode ser de um tempo curto e pode ser também de tempo prolongado. Nunca muito prolongado. Muito prolongado. Nunca. Justamente para não
criar este vínculo ou esta obsessão. No caso, obsessão bíblica. Compreendeu? Sim. Pode ler a próxima. Se não há mais dúvida. Não. Na verdade é dentro da mesma pergunta, né? Compreendo. Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva que fazer a essa mesma pessoa depois de sua morte? Certamente. E quando vos credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Vocês escondem as coisas achando que ninguém sabe. Mas é uma multidão de espíritos que vive ao seu redor, que lhe acerca, porque, como já explicamos, não existe céu acima ou inferno abaixo. Não existem lugares que não sejam físicos, que não sejam estes. Apenas as densidades são diferentes. E cada densidade chamamos de plano de habitação espiritual. Então, todos os espíritos, desde os ministros até os do umbral, estão neste mesmo espaço físico, ao seu redor. E estão vendo o que você faz, mas estão vendo o que você faz materialmente? Não. Estão vendo o que você faz energeticamente ou sentimentalmente. Isto atrai maiores ou piores. Desculpe, mais positivos ou mais negativos espíritos para perto do Senhor. Porque todos veem a energia que está sendo emitida. Mas conhecer o teor da história, o que vocês consideram raciocínio, não, isto não podem saber. O que ele colocou aqui na primeira resposta, na pergunta, foi que se o Espírito sabe tudo aquilo que a gente está pensando, né? Se a gente tem condições de esconder. Ele falou que não tem condições de esconder isso, e ele sabe, aliás, exatamente aquilo que você quer esconder. Exato. Porque ele está naquela missão ali, seria isso? Mas no outro caso, ele fala em milhões de espíritos perto de você. Não é isso? Está cercado, rodeado por milhões de espíritos. Não é assim? Isso. Uma multidão ao nosso lado que vos vê. De espíritos que vos vê. Esta multidão não acessa a essa historinha. Uhum. Ela acessa a energia que você emite. Que, na verdade, isto vamos ver daqui a pouco, é o pensamento do espírito. É o raciocínio do espírito. É a emissão de energias. A escolha e emissão de energias. Ou sentimento. Então, poderia dizer assim, igual acontece conosco, certo? Às vezes nós estamos passando num certo local, certo? E de repente acontece alguma coisa e nós vamos ao socorro ali. Ou falando em trabalho espiritual mediúnico, às vezes nós estamos ali à disposição e há necessidade de fazer um trabalho, acabamos sendo utilizados para que seja feito aquele trabalho. Então, de repente, se um espírito estiver próximo a nós, mesmo que ele não esteja, ele é aproveitado para que se faça um certo tipo de coisa de acordo com a energia que ele está percebendo de nós e de acordo com a energia que ele terá que enviar a nós. O Senhor já é colocado naquele lugar para esse trabalho. Não há um aproveitamento. O que posso lhe adiantar, o que posso lhe dizer, é muito simples. O que o Senhor está me dizendo chama-se acaso. Vou aproveitar que este está passando aqui por um acaso. O Senhor já foi colocado ali para acontecer aquele trabalho. Entendeu? Tudo é dirigido, não existe aquela a viagem a erro. Porque vamos colocar de uma forma muito clara que será a finalização desta série de palestras.
a vida no planeta Terra ou em qualquer planeta sob a égide do mundo de provas e expiações é um filme épico, é uma novela épica, é uma peça teatral épica, ou seja, de longa duração, aonde o escritor chama-se Deus. O diretor que dirige a sua posição em cada palco e cada sua posição no palco ou no set de filmagem chama-se Jesus Cristo, que é auxiliado por técnicos que são os espíritos trabalhadores, enquanto aqueles espíritos que estão na carne são os artistas que envergam uma roupagem que os caracterizam como personagens, que é o senhor ser humano. O ser humano é o personagem deste filme. O espírito é o artista que encarna diversos personagens durante este filme épico. O mundo espiritual são os técnicos, Jesus, o diretor, Deus, o escritor desta história. Um personagem não pode dar um passo sem que o diretor o leve para este lugar. O personagem não pode falar uma palavra sem que esteja no texto escrito pelo autor. Ficou claro o que é vida? É isso. E aí vamos ao final do mundo de provas e expiações ver quais os artistas que passaram por tantos personagens e ganharam o Oscar. Estes irão montar um novo filme. Aqueles que foram reprovados serão rebaixados para teatros ou filmes de segunda categoria. É isto a vida do Espírito. Compreendeu? Sim. Que não há mais dúvida. Que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Isso depende. Os espíritos frívolos se riem dos pequenos aborrecimentos que vos suscitam e zombam de vossa impaciência. Os espíritos sérios lastimam vossos defeitos e procuram vos ajudar. Está mais do que respondida esta pergunta. O plano espiritual superior está aqui para ajudar. E lastima, ou seja, tem compaixão das coisas pelas quais vocês têm que passar. Mas não é por isso que eles não deixarão de induzi-los para chegar àquele determinado lugar. Porque eles não podem contrariar a ordem do Pai. Mas os espíritos maus ficam perto e não atacam, a não ser aqueles que merecem, porque estes, para atacar, como também já vimos, necessitam ser intuídos pelos trabalhadores do bem. Mas ficam perto, esperando alimentar-se, como a pomba que espera resto de um sanduíche que caia no chão. Alguma dúvida? Se alguma hora estiver fora do texto de Kardec, por favor, fale. Não fala não, é porque ele falou de dois tipos de espíritos, né? Os frívolos. Foi o que nós falamos, espíritos maus e espíritos bons. Se ele é frívolo, se ele é assassino, se ele é orgulhoso, cabe para a mesma. Só colocamos em grupos. Os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Boa resposta. Preciso falar alguma coisa? Não é exatamente o que estamos falando? Nós somos dirigidos pelos espíritos.
A influência é muito maior do que vocês creem. É total. A direção do plano espiritual fora da carne sobre os encarnados é completa. Mas vocês ainda se acham seres humanos capazes de gerar atos, de praticar atos. Mas Kardec já disse, aonde está a novidade do que estamos falando? Não está escrito aí, senhor? Não foi escrito em 1840? Por que até hoje não entenderam? Aceitamos esse tipo de situação. Claro, se apegaram a uma palavra, livre-arbítrio. Eu tenho o arbítrio de fazer o que quero. Mas Deus está ali para punir, de acordo com o que se decide. Deus, na figura de vocês, Deus é um mero espectador da vida. Diria mais, para alguns, Deus é um torcedor. Ele fica sentado no seu trono de ouro, torcendo que você erre. Você erre. E aí, quando isto acontece, ele esfrega as palmas da mão e diz, agora eu vou agir para mostrar quem é o dono, quem é o chefe. E aí me castiga e lhe pune. Isto acontece porque estão acostumados com a justiça de vocês, que não é justiça, mas sim recompensa. Aquele que pratica sofre, aquele que recebeu é recompensado. Mas justiça não é deixar acontecer uma coisa que não poderia. Justiça é não deixar acontecer. Ou melhor, justiça não é recompensar aquele que foi ferido, mas sim não deixar acontecer. Porque se acontecer, já houve justiça. Então, isto tem que ficar muito claro. Se vocês acreditam em um Deus, justiça perfeita, não podem acreditar num Deus que haja depois que você fez o que quis. Porque se aí Deus vai entrar, por que não entrou antes? Se Deus vai, depois que o ato for praticado, vai punir aquele, por que este Deus não agiu antes para não deixar praticar? Nós mesmos temos isso aqui, temos um ditado melhor prevenido do que remediar. Então chamam Deus de burro. Não é assim. Um Deus, diria mais, masoquista, que quer que você erre, porque só assim ele entra na sua vida. É esta visão de Deus que vocês criaram. E não estamos falando de igreja evangélica, de igreja católica, de igreja qualquer uma, inclusive do kardecismo. Todos eles mantiveram esta figura de Deus separada do ser humano. Deus é uma entidade autônoma que só age quando a sua lei é quebrada. Mas primeiro espera a lei quebrada, ser quebrada, para depois agir. Isto é masoquismo, isto é burrice. E não é este o meu Deus, não é este o Deus do universo. Meu Deus está na resposta primeira do livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária das coisas. Meu Deus está ainda no capítulo 1, justo, bom, único e imutável. Com relação ao esclarecimento, aqui nessa resposta, ele fala que frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, utiliza essa palavra, frequentemente. E aqui, na anterior, também ele usa essa palavra frequentemente, e logo na primeira que nós lemos, o final da resposta é que eles não se preocupam com aqueles espíritos que são indiferentes. Não se preocupam com os espíritos que são indiferentes. Que lhes são indiferentes. Lhes são indiferentes, né?
E aqui diz que frequentemente eles conhecem aquilo que querias ocultar de vós mesmos. E aqui a mesma coisa. A esse respeito, sua influência é maior que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Ou seja, não existe uma regra geral. Não é sempre que existe isso. Porque o que é frequentemente? Frequentemente? É sempre. Com frequência. Não é? Agora, que frequência? E entra naquela situação da graça, né? Quando nós entramos em desgraça, eles continuam agindo. Mas só que mais distantes. Não. Eles estão ali, lhe intuindo para praticar atos que lhe sejam danosos para ver se muda a energia. Quando chega ao extremo, vão intuir um espírito do mal e através desse espírito do mal, que é intuído pelo do bem, passa a intuição para você. Isso chama-se obsessão. O espírito está perto. E ainda mantém ranços. Quando estou fazendo errado, Deus está longe de mim. Não. Deus comanda a sua vida do primeiro respirado à última respiração. Vou corrigir. Eu acho que eu não entendi a primeira resposta aqui, foi justamente o que você falou. Ele se preocupa com aquilo que está dentro da missão dele, porque aquilo que não está dentro da missão dele, ele não se preocupa. Ele não se preocupa. Então, há uma indiferença com relação àquilo que aos outros. Isso. Com relação aos outros e com relação à sua vida fora daquela situação. Sim. Volto a repetir o exemplo. Para sair da sua casa até aqui, foi um espírito que veio lhe intuindo passo a passo para fazer exatamente o que Deus queria. Quando este espírito veio no primeiro momento, ele só se preocupou com seu trajeto até aqui. Não se preocupou com as outras pessoas em volta, com quem ficou na sua casa, com quem estava aqui, com todo o universo que estava circulando ao redor do Senhor. E quando ele foi, e ele também não se preocupou com o que iria acontecer aqui esta noite. Ou com o que aconteceu antes. Ou com o que aconteceu durante o seu dia. Para cada trabalho houve um espírito que tomou conta. E ele se restringiu exatamente àquele trabalho. Agora, com certeza, pode estar em outro país aconselhando outro espírito. Não, nem necessariamente neste bairro, ou nesta cidade, neste estado ou neste país. Ele está à disposição da humanidade. Ficou claro agora? Sim. Então vamos para a próxima pergunta. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto, e frequentemente bem contrários uns dos outros. Então, há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tendes em vós duas ideias que se combatem. Está muito claro. Existem duas ideias que se combatem dentro do espírito. Não foi claro? Sim. Primeiro, vamos começar no início da resposta. Desculpa. Existem pensamentos que lhe são intuídos e existem pensamentos que lhe são próprios. Não foi colocado assim? Sim, no começo aqui ele fala que vários pensamentos nos alcançam ao mesmo tempo. Sim, mas sobre o mesmo assunto. Leia o início. Vossa alma é um espírito que pensa. E existem, tem a condição de raciocinar.
Então, se lembrarmos da nossa conversa sobre raciocínio, vamos nos lembrar que no processo que nós chamamos realmente de raciocínio, o espírito vai buscar duas bases para aquele raciocínio. Uma base de dados e uma base de... Não é assim? Sim. Esta base de dados é o que vocês interpretam hoje como o seu raciocínio, que não é. Esta base de dados é comandada pela influenciação do mundo espiritual. O seu raciocínio é entre as muitas que estão na sua base energética, que energia vai ligar aquele raciocínio que vai gerar o ar. Entendeu? Não é isso que está escrito aí? É exatamente isto que ele está falando. Existem raciocínios intuídos e existem raciocínios próprios, mas não o raciocínio de formar história. Porque, como já foi dito e vamos falar sempre, no mundo espiritual não existe mais ou menos. Uma coisa ou outra. Em um dos dois momentos estará sendo praticada uma justiça. Concorda comigo? Sim. Se hoje o senhor, para fazer alguma coisa, ganha 10, se amanhã ganhar 9, ou ganhou a mais ou ganhou a menos. Todos dois são injustiças. Concorda? Então, nunca pode haver uma hora que você tenha o poder de decidir o que vai fazer, como não também. Porque se houver isso, você tem que ter este direito sempre. Deus não pode dizer, até aqui você vive livremente, a partir daqui eu lhe coloco cabresto. Então, vai ter que ter cabresto sempre. Então, a história vai ser sempre a mesma. Mas a energia é o seu livre-arbítrio, é o seu raciocínio, é o seu poder decisório. Mas isto não vai alterar o fato que vai ser praticado. Em nada. Como já foi dito, a mão vai se levantar, a mão vai dar um tapa, ou a mão vai fazer um carinho. Isto não é poder de vocês. Faça carinho com amor, dê tapa com amor. Isto é o livre-arbítrio de cada espírito. Ficou claro? Sim. Deixa eu fazer não sei se seria uma pergunta, não sei se eu estou errado nesse raciocínio acerca dessa resposta aqui. Nós temos um banco de dados nosso, do espírito, um banco de dados. E temos aquela energia naquele momento, um certo tipo de energia naquele momento. Combinado a isso, pelo que eu entendi aqui, vem um dado diferente daquele que já existe dentro de nós. Então, existem dois dados, um que nós temos e outro que vem da espiritualidade. Quantas coisas o senhor se lembra de ter feito e nunca fez? Isso é um pouco isso. E quantas não sabe? Acha que fez e vai começar a perguntar, não é nada daquilo. Por quê? Porque o que foi colocado ali dentro é o que a espiritualidade quis. Onde entra aqui essa parte de que vários pensamentos vos alcançam ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns dos outros. Então, há sempre de Qual é o seu pensamento? Qual é o seu raciocínio?
O meu raciocínio é o banco de dados. Não! O seu raciocínio, espírito. São os conceitos que eu tenho. Não! São as energias que o senhor tem. Esse conceito é a evolução do plano espiritual. O seu trabalho é energético. Vários pensamentos, vários raciocínios, várias energias me alcançam. Então eu não entendi a primeira colocação sua. Quer dizer que no nosso banco de dados não tem influência do mundo espiritual, tem a influência energética. Não! É o seu banco de dados que tem a influência 100% do plano espiritual. Mas o banco de dados é energia também? Senhor, no universo tudo é energia. Tudo é uma fonte energética. Quando estou falando em energia, estou falando em matéria energética, energia, sentimento. Isso. O seu sentimento está guardado no seu núcleo de insumos básicos. Sim. Não é assim? Isso. Ali existem diversos pensamentos ou bases para raciocínio que lhe alcançam ao mesmo tempo. Onde é os dados? Os dados vêm da espiritualidade, pelo que você chama de memória. Não estou entendendo. Vamos pensar. Para o senhor analisar se veio aqui ou não, se viria aqui ou não, há necessidade de duas coisas: informações e dados. Energia, sentimento. A informação vai ser totalmente feita pelo plano espiritual. Toda ela? Toda. E o senhor vai fazer o que o plano espiritual mandou através dessa historinha. Que esta historinha nada mais é do que... Historinha é o processo de raciocínio que vocês montam. Nada mais é do que uma justificativa material para o seu ato material. A sua função é pegar essa historinha e seguir, como dizem, ao sabor daquela onda, mas sempre com amor. Mas essa historinha, por exemplo, não está relacionada eu vou lá, então eu vou colher no meu banco de dados. Você não vai colher nada. O Espírito vai lhe induzir dentro do banco de dados. Lembra do comentário de Kardec que foi lido na cidade de Goiatuba? Se o Espírito quer que alguém vá se encontrar, induz um, induz outro para passar por aquele caminho. Agora, o que é esta indução? É aquela historinha que lhe levou a valer como base para passar naquela rua, naquela hora determinada. Isto não é seu, isto é indução. Agora, se o senhor anda para frente, anda para trás, para a direita ou para a esquerda, não se interesse com isso. Para onde for, vá com amor. Para onde for, mesmo que venha se preocupando se vai ou não vai, não é o senhor que vai decidir. Se veio até agora, com a certeza eu vou, na última hora surge um embaraço, não vai. Na última hora muda de ideia, não vai. Mas não fique com remorso que não tem ido, porque o remorso é energia negativa. A senhora fez uma pergunta ontem a Joaquim. Este não está trancando o carro. Está certo isso? Ele não precisa se preocupar se vai trancar ou não vai trancar. Quem vai decidir é ele. Se estiver trancado, fechado a 7 chaves, com alarmes, com trancas, se tiver que roubar, Deus vai fazer roubar. Então, não interessa
se está trancado ou não. Se se preocupar, vai colocar energia negativa naquele não trancado. E aí pode envelhecer. Mas ficou aberto? Seja alegre e feliz. Ficou fechado? Seja alegre e feliz. Está com tranca? Seja alegre e feliz. Está sem tranca? Seja alegre e feliz. Estou falando com você uma coisa em relação a uma parte técnica sobre esses dados. Mas essa parte técnica sobre esses dados já foi falado. A memória material e a memória virtual, a memória espiritual. Não foi isso? Foi. A memória material contém a mesma, vamos dizer assim, o mesmo assunto que a espiritual. Um numa visão e o outro na outra. O que é necessário? Você utilizar esta memória espiritual e não a de cima. Transformar a de cima igualzinha a de baixo. Não foi isso que foi falado? E como se consegue isso? Com energia positiva, com amor. Não foi isso que foi falado? Então, não importa o que está vendo aqui, leia aqui, leia a energia. Veja se está praticando com amor, porque se praticar, da próxima vez, o mundo espiritual vai alterar este banco de dados e vai usar a memória espiritual. Ficou claro agora? Está em desacordo com o que Kardec falou? É isto que é a vida de vocês. E eu? Como distinguir os pensamentos que nos são próprios daqueles que nos são sugeridos? Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, aqueles do primeiro momento. De resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o souberdes. O homem age mais... Souberdes, né? Souberdes. Então, de resto, não há um grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não o souberdes. O homem age mais livremente, e se ele se decide pelo bem, o faz mais voluntariamente. Se toma o mau caminho, não tem nisso senão mais responsabilidade. Então, aí fala normalmente do raciocínio. Se decide pelo bem ou se toma o caminho do mal. Este é o poder de decisão. Bem ou mal, energia positiva ou energia negativa. Agora, o espírito, o que é o raciocínio? Como é que vocês raciocinam? Não é como se estivesse conversando com você mesmo? Não foi isso que a espiritualidade falou aí? O que ele falou é que, normalmente, quando vem o primeiro... Não. O que é o raciocínio intuído falado aí? Uma voz que fala. Não é isso que é o raciocínio para vocês? Sim. Uma conversa entre vocês? Então, toda esta conversa é intuída. Agora, qual é o raciocínio do espírito? É aquele que ele faz de pronto, de primeira vez. Não é assim? O instinto. Aonde a energia utilizada é sempre positiva, porque sempre vem da memória espiritual e não da memória material. Está de acordo? Então não estamos dizendo que vocês não raciocinam. Só estamos dizendo que o espírito raciocina espiritualmente. E o que é o mundo espiritual? Ondas eletromagnéticas. Qual é a onda eletromagnética que alimenta o espírito? Matéria, energética, energia. Então o raciocínio do espírito é em matéria, energética, energia. E não em história, ou esta vozinha que conversa interiormente com cada um, que, como o próprio Kardec disse, nada mais é do que a intuição
do mundo espiritual. Então é muito importante que vocês não parem para definir coisas. Vá ouvindo essa vozinha e vá fazendo. Como? Com amor. Só isso. Não precisa definir coisas. Faça com amor sempre o que estas vozinhas vão lhe indicando. Porque quando você junta a energia negativa, vem outra e diz: mas se você fizer assim, olha, isso pode mudar assim. Esta voz que veio lhe alertar, veio porque você não aceitou ou não colocou energia positiva naquela primeira orientação. Ficou claro agora? É isto que é a vida de vocês, é isto que é o raciocínio de vocês. É isto que é ser espírito. Os humanos precisam aceitar a verdade de que já são espíritos e que nada praticam materialmente para poder ver estas coisas funcionando. A próxima. De inteligência e de gênio áureo, sempre suas ideias de sua própria natureza íntima? Algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito, mas frequentemente elas lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. É uma evocação que fazem sem o suspeitar. Se fosse útil que pudéssemos distinguir claramente nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos, Deus nos teria dado o meio, como Ele nos deu o de distinguir o dia da noite. Quando uma coisa é vaga, é que assim deve ser para o bem. É justamente o que eu estava em dúvida ali. A pergunta dele anteriormente era, veja bem, qual é o pensamento próprio, que é nosso mesmo, e qual é o pensamento que nos é sugerido? O seu pensamento próprio é a energia que o Senhor coloca. Mas aí está bem claro, Deus não lhe deu esta distinção. Por quê? Deus não lhe deixa ver esta energia. Por quê? Eu ia fazer a pergunta, como você falou, vem um pensamento, nos é emitida essa energia, certo? E a gente tem que fazer. Não, energia. O pensamento vem uma indução. Uma indução, isso. E aí você tem que fazer. Você retira de dentro de si o amor e faz. E pratica aquilo, não. Independente do ato. Isso. Independente da coisa material. O que vai representar isso? Mas o problema é que normalmente a gente. Mas isso está certo? Será que isso está certo? A energia que você colocou é de desconfiança. Não, é a energia do amor. Então não, por isso que a gente não consegue distinguir na realidade qual é próprio e qual não é. Não há próprio. O próprio é a energia. E não o sim ou não. O sim, vamos dizer, o senhor está raciocinando para retirar este copo daqui para cá. Concorda? Uhum. Se lhe veio na cabeça, estou usando termos de vocês. Sim. Lhe veio na cabeça, eu tenho que tirar este copo daqui, pega e tire sem querer saber por quê, para quê, como, quando ou onde. Pegue e faça. E fique alegre de ter feito isso. Agora, se qual vir isto, ouvir uma vozinha no fundo dizendo, mas para quê? O que eu vou ganhar com isso? O que pode acontecer? Por que o copo tem que sair dali? Mas se eu deixar o copo aqui, o que vai acontecer? Esta vozinha é uma indução do plano espiritual que ao lhe induzir, tire o copo, viu que o senhor usou energias de questionamento, energias de dúvidas e energias de dúvidas sérias a Deus. Energias de prepotência, energias de orgulho, energias de querer ser juiz para decidir se tira o copo. Então, vocês não conseguem ver esta energia
só recebem o reflexo dela, a nova indução do plano espiritual, transformando em palavras a energia que você usou. Se a sua energia é de dúvida, o plano espiritual vai lhe induzir. Por que eu teria que tirar este copo daqui? Mas por que eu teria que tirar este copo daqui, não é seu. É indução do plano espiritual. Mas com base no quê? Na energia que trabalhou a primeira indução. E quem mandou esta pergunta? Por que tenho que tirar o copo daqui? Deus. É rapidez neste processo que faz o universo funcionar. Mas vocês não veem esta energia, que é o que está escrito aqui. Mas por que Deus não lhe deixa ver esta energia? Esta é a prova do Espírito no mundo de provas e expiações. É fazer o que é intuído pelo plano espiritual na confiança, na fé e no amor a Deus. Simplesmente pegar e colocar. Eu não sou responsável pelo universo. Vai acontecer o que Deus quiser. Tanto faz o copo estar aqui ou não, se o copo tiver que quebrar, Deus vai deixar quebrá-lo. Mas se eu pegar o copo e colocar aqui, e se vier na minha cabeça que eu devo colocá-lo aqui, se eu não fizer isso, não estou querendo questionar Deus. Então, na verdade, cada vez que se questionam, quando a vozinha fala dentro da cabeça, estão de dedo em riste, questionando Deus. Por que você quer que faça assim? Não com palavras, com energias, com sentimento. A palavra nada mais é do que uma tradução da sua energia pelo Espírito que está intuído naquele momento. Então Deus não lhe deixa ver isto como deixa ver o sol e a lua, porque isto é a sua prova, isto é o seu véu do esquecimento tão falado. Nosso bem. E é para você provar que confia em Deus. Aquilo foi merecido por você, que Deus é justo, bondoso e amoroso. É exatamente isto que estamos dizendo. Mas vocês ainda continuam brigando que sou eu que estou raciocinando. Orgulho puro de ser feito como nós, como Jesus falou na Gênesis ao criar o ser humano. É esta frase que quer transformar, que vocês usam para se transformar em Deus, que foi o que Eva fez. Leia a resposta. Eu ia dar um exemplo do que aconteceu hoje justamente comigo acerca disso, mas releia a resposta. Algumas vezes as ideias vêm de seu próprio espírito, mas frequentemente elas lhes são sugeridas por outros espíritos que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Então estamos falando dos espíritos que vêm com missões especiais. Ele diz, as ideias vêm do espírito. Esta vida? Não. Porque todo o livro dos espíritos, o espírito encarnado é chamado de quê? Então, quando ele aí diz que as ideias vêm do Espírito antes da encarnação. Está falando aqui do seu próprio Espírito. Concorda? Então, aí está dito, as lembranças para criação de coisas, ou as ideias para criação de coisas, são lembranças que o Espírito traz das coisas que existem no mundo espiritual quando vem para cá.
e que podem lhe ser sugeridas também para relembrar. Mas ele já tem na sua memória espiritual o conhecimento necessário para que a indução faça o ato material funcionar. Não é isso que está dito aí? Aqui no remate. Quando eles não as encontram em si, apelam à inspiração. Aí, como eles sabem que é missão, param e ficam sonhando, raciocinando. Ou seja, ficam em meditação. O que é meditação? Viver a vida espiritual na carne. Raciocinando é igual a meditando. Meditando é vida espiritual na carne. Então existe um contato muito aberto entre o espírito na carne e o fora dele. E aquilo ele interpreta como um raciocínio. Vida de vocês. Em algum momento estamos ferindo. Você é um espírito, vive no mundo espiritual, que este mundo espiritual é essencial, ou seja, o que vale é a essência, e aonde você faz tudo por ordem de Deus. Estamos fazendo isso? Simplesmente mostrando que todo o texto já estava lá atrás. O que vocês precisavam era da chave para decodificar esta pedra. E é esta chave que estamos trazendo. Basta pegar este conhecimento e ler o que está escrito, que ressalta essa luz. A outra, se não houver luz. Disse algumas vezes que o primeiro movimento é sempre bom. Isso é exato? Ele pode ser bom ou mau segundo a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. O que é a natureza do espírito encarnado? A sua personalidade. É a essência, e a essência é a personalidade. Não é assim? Então, se o espírito é bom, é porque ele tem uma personalidade boa, ele é bondoso, ele é carinhoso, ele é humilde. E o que é isso, se não energia? E o que é a personalidade, se não a composição atual do seu núcleo de insumos básicos? Então, se um espírito tem energias positivas, personalidade positiva, ele age instintivamente com ela. Mas se não tem, age instintivamente sem. Mesmo que venha a informação da memória espiritual. Aquele livre-arbítrio, colocar o bom ou colocar o mal, vem instintivamente. Como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou mau espírito? Estudai a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a nós a distinção. Então, se você juntar amor a uma influenciação negativa, sabe o que vai acontecer? Virará. Se você está com um espírito negativo lhe contando uma historinha na cabeça, porque merece, mas você coloca uma energia positiva, um sentimento positivo ali, na mesma hora o espírito positivo, o trabalhador espiritual, assume o lugar e muda a história na sua cabeça. É o que vocês chamam de mudar o ângulo de visão. Mas isso ocorre inconscientemente. Você está vendo, olhando e dizendo, aquilo é tão feio. Mas de repente diz, mas se olhar bem, tem um cantinho bonito. Inconscientemente, você colocou amor. E na mesma hora, Deus mandou
o socorro para você. Ficou claro? Alguma pergunta? Isso aí é inconsciente. Normalmente a gente tenta fazer isso, pelo menos agora que nós aprendemos o que é o amor, aprendemos pelo menos o significado da palavra, nós tentamos, eu hoje tento, por exemplo, distinguir isso. Mas como vai distinguir isso? É essa historinha que vai distinguir? Não é a historinha, são os ensinamentos, é a prática do amor, verificar se existe alegria, compaixão e igualdade. Perfeito. Mas para isso tem que fazer a historinha. Tem. Mas se essa historinha não é feita por você? Como então? Se essa historinha lhe é totalmente intuída, como então saber se você está praticando o amor ou não? A historinha já veio, já há o amor. Se você conseguiu formar, se a historinha que lhe veio lhe mostra uma positividade, é prova que usou o amor. Se lhe mostra uma negatividade, é prova que não usou o amor. Muito rapidamente. Mas muito energeticamente. Não historinha. Até que lhe venha na cabeça uma historinha positiva. Muito sentido. Aí isso não acontece. Acontece. Acontece sim. É que vocês ainda não sabem, ainda não viram acontecer. Mas os alertas estão começando a ser dados. Aconteceu com a senhora daqui, comentando sobre coisas, dizer, você vê o lado positivo e eu vejo o lado negativo. Exatamente essa historinha colocada para ela já é uma prova da utilização do amor. Porque se ela não estivesse tentando usar o amor, continuaria vendo o lado negativo, não teria consciência. Existia um lado positivo. Exatamente. Então a indução de haver a historinha dizendo há um lado positivo, apesar de você ainda não estar vendo, é merecimento por utilização do amor. Por exemplo, nos vem uma historinha acerca de que irá nos levar a um ato de falar com uma pessoa. Uma coisa. Fale com alegria, compaixão e igualdade. Sim, mas isso aí junto vem uma outra historinha dizendo, será que isso não vai ficar ruim? Já não teve confiança. Essa outra historinha é fruto da confiança. Da falta de confiança. Mas, peraí, e se esse falar da primeira historinha for uma coisa negativa? Mas veio, fale. Se entrar no meio, devo mesmo? Será que eu estou certo? Pode ter certeza que não estou trabalhando. Agora, se esta pessoa vai se sentir ofendida ou não, não é problema do Senhor. Não é mais problema do Senhor. Ouviu a aula de ontem? O que Joaquim falou? Cada um tem que se preocupar. Compaixão não é passar a mão na cabeça. E sim, fazer o que tem que fazer agora, não se preocupando se isto vai causar sofrimento agora. Porque este sofrimento de agora alivia um sofrimento muito mais profundo no futuro. Mas como você não sabe o que vai acontecer no futuro, dizem que amar é não aborrecer, que amar é não contrariar, que amar é entrega total. E depois só o Senhor e a pessoa amada. Isto Jesus disse na Bíblia. Sabia? Isto é ensinamento bíblico. Não recorda? Não, muito bem.
não vim trazer a paz, e sim trazer a espada do amor para ferir e acabar com as energias. Então, eu vim colocar filho contra pai, filha contra mãe. Porque não é este amor de pai para mãe, não pode, desculpe, este amor de pai para filho não pode ser um amor que a tudo aceite, como vocês acham que deve ser. Tem que ser um amor justo. E a justiça envolve coisas que você não quer, que você não gosta. Não estaríamos dizendo que Deus era injusto, porque faz coisas que eu não gosto. Se vocês têm o direito de desculpar as coisas que as pessoas queridas fazem, Deus teria que ter a obrigação de desculpar o que vocês fazem. E é isto que não é aceito pelo cadecido. Eles acham que Deus deve desculpar, enquanto que já o protestante diz que Deus está sempre pronto para castigar. Eles estão certos. Não para castigar, mas para fazer a justiça. Deus não castiga ninguém. Deus promove a justiça. Se o Senhor gosta de gritar, Deus vai colocar na sua frente uma pessoa que grite. O Senhor não gosta de grito? E aí, o que acontece? Os dois vão se degradar até que um dia um vai ter que aprender e o outro, se conseguir, também aprender. Mas só que vocês, como se veem, chegam ao resultado. Quando um aprende a lição e baixa a voz, o outro diz assim: eu venci. Não é assim? Não é doação da razão. Deixar ele pensar que venceu. Isto que eu não peço. É isto que é a vida de vocês. Nada mais que isso. Agora, quando o outro grita, se você já trabalha com amor, você não vai ficar. Não vai gritar. Vai deixar falar até acabar a voz, ou até, como se diz, ele perder a pose e vai ficar. Por que você não está me respondendo? Fale, grite comigo. Não é assim. Essa coisa agora, eu criou uma situação em que eu estou tentando entender isso e não consigo. Tudo bem, você já trabalha com amor, uma pessoa vem e grita com você. Como você vai trabalhar com amor, você doa a razão, tudo bem, você acha, ou então nem fala nada, e simplesmente escuta. Não acha ou não fala. Se vier para falar, vai falar. Se não vier para falar, não vai vir para falar. Se doou o amor, a resposta não vai sair. Mas se a resposta sair, é porque está pensando que tem amor. É isto que quero que vejam. É isto que precisam entender. Entender a decodificar estes atos, porque é na decodificação do ato que você vai achar o sentimento que você tem. Sim. Então deixa eu colocar uma situação aí, nessa mesma situação. Aquele lá está falando, certo? Se ele necessitar, por um julgamento, lógico, não nosso, ele necessitar de ouvir alguma coisa, ele só vai ouvir o que ele precisa ouvir ou o que ele merece, positiva ou negativamente ouvir. Sim, mas aquela pessoa, se ela está a trabalhar com amor, certo? Ela não vai falar aquele tipo de coisa que possa chegar àquela pessoa. Exato. Certo? Mas e se aquela tiver que ouvir? Então não seria essa que seria colocada naquele momento. Uma que trabalhe com amor, mas uma que trabalhe... Demorou muito. Pessoa 1, pessoa 2. Por favor. Duas pessoas. Uma trabalha com amor. A outra... Isso, trabalha com amor. Pessoa 1. Pessoa 2. Essa não trabalha com amor e gosta de gritar.
Numa suposição. A pessoa 1 vai fazer, é isso? Não. Suponhamos que a pessoa 2 necessita ouvir. Como ela gosta de falar, ela necessita ouvir. Mas a pessoa 1 trabalha com amor e não iria falar. Não sei. Se a pessoa 2 necessita ouvir, a pessoa 1 vai falar? Ela vai fazer o que Deus quer que seja feito. Eu estou entendendo. E o problema é nós vai nessa ser situação. Para quem merece ouvir. Eu estou falando de merecimento positivo e negativo. Merecimento positivo, o Senhor vai agredir, e ontem foi falado isto, dar um tapa físico com amor. É saber que deu aquele tapa porque a pessoa merecia receber. Ela tinha um merecimento negativo. E o Senhor tinha um merecimento positivo de dar. Se não fosse isso, a agressão era sua, o amor era de Deus. Todo ato agressivo, o Senhor era responsável. Todo ato positivo, o Senhor era um ato de Deus. Isto não é Deus. Mas é isso que eu estou falando. Se aquela pessoa está trabalhando com amor, mas ela praticou um ato negativo. O ato não importa. Deu um tapa com amor. Então, por exemplo, ela não estaria adquirindo uma dívida ali. Não. Quem falou que adquirir dívida? Ela estaria adquirindo a dívida se estivesse agindo negativo, ou seja, agindo com desamor. Se ela estivesse agindo sem amor. Deu o tapa. Ela deu, foi Deus que mandou dar. Bom. Continuo alegre, feliz. Tenho compaixão, sei que me machuquei, mas continuo alegre e feliz. Isto é agir. Mas vocês não agem com amor. Porque o tapa, a maioria das vezes, é desferido com raiva. E a raiva pode trazer dupla situação. Ou mais raiva, ou a autoculpa. A autoflagelação. Vamos ter praticado. Olha, que coisa horrível eu fiz. Você não fez. Foi Deus que mandou você fazer daquele jeito. Daquela forma. Naquela hora. Contra aquela pessoa. Fora isso, só existe uma coisa. Coincidência. Então, o que o Senhor tem que fazer? O Senhor tem que amar. O que for sugerido vai ser sugerido. Esteja sempre alegre. Tenha compaixão de que está pisando no calo dos outros e considere todos iguais. O que vai acontecer, o que o Senhor vai fazer, o que vão fazer contra o Senhor, o que vai ser falado, o que vai ser deixado de falar, isso não me preocupa. Vá. Simplesmente vá para mim. É isto que é a vida espiritual. Mas, se não falou, só Deus vai dizer. Se o Senhor vai falar, as coisas desmaterializar-se. Isso é uma coisa para pensar na próxima semana.